Alô, internautas! Bem-vindo ao nosso programa semanal da TV RC Roda de Conversa. O programa Semana em Perspectiva, de 13 a 19. Vamos discutir, né, tudo que está acontecendo, todas as bombas, né, que está acontecendo nessa semana. E também aproveitar, antes que eu esqueça, né, e que vocês esqueçam, dá um like e se inscreve no nosso canal. Nosso canal TV RC Roda de Conversa. Eu sou Conceição Brito, este é o Vladimir Dantas e Vator Rodrigues. Vamos passar para Vladimir, para começar aí. Pois é, o nosso bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vocês vão estar assistindo conosco em algum momento, né? E nisso nós vamos entrar agora aqui na semana intensa. Manifestação na Paulista reúne lideranças. Isso aconteceu no domingo, dia 13, né? Vaza Jato do Intercept mostra que Lula era usado pelo Lava Jato para desviar o foco de suas ilegalidades. Programa fantástico. Ilegalidades mostra que Lula era usado pelo Lava Jato para desviar o foco das suas ilegalidades. Né? Da legalidades da Lava Jato. Né? Lava Jato. Programa fantástico da Rede Globo expõe vísceras de Bolsonaro. Ciro Gomes concede entrevista polêmica, né? Uma entrevista extremamente polêmica, extremamente maldosa. São Paulo é palco da reunião de direita internacional, torra 800 mil de verbas do PSL, traz o CAPC e Eduardo barbariza com camisa bizarra da LGBT. Isso no dia 14, os navios petroleiros da Shell é flagrado derramando óleo na costa do Nordeste brasileiro. Até que fim apareceu, né? Os grandes responsáveis. Não é a Venezuela, né? Tábada Amaral concede entrevista ao Roda Viva da TV Cultura e diz que o Brasil tem coisas mais importantes do que a prisão de Lula para resolver. Né? Bizarra ela, né? Gilmar concede entrevista a Pedro Bial na Globo e dispara. Moro virou um personagem que Bolsonaro leva ao jogo do Flamengo. Meu Flamengo sofredor, né, com a situação dessa. Extrema direita internacional se reúne em São Paulo, pago com dinheiro público do fundo partidário do PSL. Essa foi repetida, né, no dia anterior. Irmã Dulce é canonizada. Né? Rovai. Haddad afirma que não é candidato a prefeito de São Paulo em 2020. Né? Bolsonaro, já no dia 15, né, na terça-feira, dia 15, tivemos Bolsonaro e Moro botam Polícia Federal para acuar Luciano Bivar. É a briga do PSL que se intensifica, interna do PSL. Pesquisa XP e PESP, divulgada pela Informoi, é realizada entre 9 e 11 de 10, com 1.000 eleitores, e diz que 57,4% acreditam que a Lava Jato cometeu excessos. Gilmar Mendes diz: cheguei a dizer a Ali Camel que o assassinato do senador Pinheiro Machado foi instamento da imprensa. Desaba prédio residencial em Fortaleza com muitas vítimas. Isso é um fato relevante. Morreu Disseu Lidoso, historiador e pesquisador alagoano da Guerra dos Cabanos. PSL se junta à oposição e decide obstruir votação de medida provisória 886 da reestruturação da Casa Civil e da Secretaria de Governo em retaliação a Bolsonaro. É o grande confronto interno do PSL se aguçando. Encontro secreto de Deltan foi com bancos réus em ação da Petrobras nos Estados Unidos. Né? Dia dos professores, outrora revelados e agora perseguidos, né? Relevantes, né? Revelados.
os professores estão perseguidos nessa gestão. Bolsonaro dispara, a operação foi feita da melhor forma possível, isso aí lá da justa causa para afastar ele da presidência. A operação da PF foi contra o presidente do PSL, Luciano Bivar, né? O destaque da semana é essa luta interna do PSL. Senador aprova a partilha de pré-sal, Senado, né? Aprova a partilha do pré-sal e abre alas para concluir a reforma da Previdência e enxurrada das privatizações. No dia 16, é com você, né, Bator? Quarta-feira, 16/10/2019, Bela Megali, ex-presidente Lula, otimista com o Supremo e quer ir para casa. Indícios de laranjal do PSL chega na Paraíba. Ricardo Kotzko crava, Bolsonaro é o grande laranja da política brasileira. Hélio Gaspari, Lula livre vai melhorar a economia brasileira. Somos todos Felipe Martins, o sorocabeno, top no Twitter. Vocês conhecem Felipe Martins? Ele consegue ser top no Twitter. Depois a gente comenta por quê. Petroleiros fazem carta aberta ao presidente do Conselho de Administração da Petrobras. Explode a desigualdade social e de renda no governo Bolsonaro. Decisão de fim da prisão em segunda instância não atinge sequer 5.000 detentos. General Vilas Boas volta a ameaçar o Supremo sobre soltar Lula. Prévia do STF. Gilmar diz que TSE não poderia punir antes de decisão do Supremo. E Barroso diz que tem que respeitar a Constituição. Toffoli adverte e Alexandre de Moraes rebate Barroso. Reinaldo Azevedo diz: Barroso, por que não te calas? Comissão de Constituição e de Justiça tenta manobrar e aprovar prisão em segunda instância para dar respaldo aos ministros lavajatistas no Supremo e fracassa. Quinta-feira, dia 17 de outubro, deputada Joyce Hasselmann ataca assessor de Bolsonaro, Felipe Martins, e dispara: respeita os viados assumidos, frouxo é frouxo, após ele opinar sobre Eduardo Bolsonaro assumir a liderança do PSL. Bolsonaro é rejeitado até em sua própria casa. Rejeição no Rio de Janeiro chega a 45%, segundo pesquisas. Líder de pesquisas presidenciais do Uruguai, Daniel Martínez, diz que Lula é um preso político. Putin e Erdogan marcam reunião para dia 22 em Sochi, na Rússia. Na pauta, a ofensiva turca na Síria contra os curdos. Deputada doutora Soraya Manato, do PSL, admite laranjal do PSL e acusa todos os partidos da mesma prática. Ricardo Noblar, em resposta ao general Vilas Boas, no Twitter diz: por que não te calas, general? Começa o julgamento de prisão com ou sem condenação em segunda instância no STF. A deputada Joyce Hasselmann é destituída da liderança do governo no Congresso Nacional pelo presidente Jair Bolsonaro e dispara: para mim é uma carta de alforria. Estava cansada de corrigir as besteiras do governo. Mantido líder do PSL na Câmara, por uma lista de apoio de última hora, deputado e delegado Valdir ameaça: eu vou implodir Bolsonaro. Eu andei no sol em 246 cidades para defender o nome deste vagabundo. O nível baixou o nível bem, né? Luciano Bivar, presidente do PSL, destitui Flávio e Eduardo das presidências do PSL no Rio de Janeiro e em São Paulo. Enfraquecido pelo tsunami do Laranjal, Bolsonaro suspende indicação de Eduardo a embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Joyce Hasselmann, de novo, deputada destituída da liderança do governo, afirma que, em entrevista, existe uma milícia digital bolsonarista espalhada com robôs e tudo. Na sexta-feira, dia 18/10, Fernando Henrique continua a destilar sua inveja de Lula e em entrevista afirma que ele já foi julgado e condenado, ignorando que em seu governo
não se apurava nada e ele foi protegido da Lava Jato e passou recibo pedindo propina. Mais revelações do The Intercept e El País mostra que o procurador Rodrigo Janot engavetou 2 semanas antes de Temer virar presidente uma denúncia do executivo da Engevix, que teria dado R$1 milhão e após deixar a presidência, Janot pediu a prisão de Temer. Ex-presidente Temer é absolvido no caso do grampo de Joesley Batista e manipulação da fita por Janot. Juiz desmoraliza o Ministério Público por manipulação da fita. Bebiano indaga se plano de Bolsonaro é governar sozinho e dar um golpe. Lula sobre Ciro. Quero ajudar aquele menino nervoso. Lula convida Marta a voltar ao PT e diz que pesquisas indicam ela como a melhor prefeita de São Paulo. Bruno Bogossian. Bolsonaro transforma a briga do PSL em voto de desconfiança contra governo. Aspas, esse jornalista do antagonista é um pau-mandado mentiroso, disse mais uma vez a deputada Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, comentando a notícia de que ela estava inconformada com a destituição da liderança do governo de Bolsonaro por Bolsonaro. Janaína Pascoal, diante da crise do PSL, prega a falência do modelo e a adoção de candidaturas avulsas. Bolsonaro tentou comprar deputados com cargos de líder do PSL na Câmara, crise extrapola partido e atinge a articulação do governo federal no Congresso. Líder do PSL, delegado Valdir, volta a atacar Bolsonaro. Eu não menti, ele me traiu, então é vagabundo. Alckmin é lançado candidato a prefeito em 2020 e cria saia justa a Dória. Ex-governador tucano foi aclamado em restaurante, mas aliados de Dória veem vice como sucessor. Joyce diz que Eduardo Bolsonaro é um menino que não consegue nada sozinho. Em retaliação, filho do presidente postou montagem com o rosto da deputada em nota de R$3. PSL suspende 5 deputados bolsonaristas e amplia poder de ala pró-Bivar. Sigla também confirma troca nos diretórios comandados pelos filhos do presidente Jair Bolsonaro. Vazamento de óleo no litoral do Nordeste é o maior do país, diz Procuradoria. Procuradoria pede que o governo ative plano de contingência em 24 horas. Desastre é o maior em extensão. Lula reafirma que não aceitará semiaberto e quer liberdade plena, diz Zanin, Cristiano Zanin. 247, em mais um capítulo da guerra interna travada dentro do PSL, a legenda, que é presidida nacionalmente por Luciano Bivar, decidiu pedir a cassação do deputado Daniel Silveira, do próprio PSL. Posso ajudar no sábado aí, para você ficou com uma parte maior, né? Sábado. Novas revelações do Intercept. Moro determinava buscas e apreensões sem conhecimento e solicitação do Ministério Público, em coloio com a Polícia Federal. Isso aí já é no sábado, né? Já nesse sábado que nós estamos vivendo. Eduardo Bolsonaro e Joyce Hasselmann se agridem em memes absurdos, chocando a tradicional família brasileira, né? O deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, fala: o PDT é mais uma vítima do Ciro Gomes do que o PT que ele tanto ataca. Sebastião Pinera, presidente do Chile, decreta estado de emergência após uma semana de protesto contra o aumento do metrô. Carta de Donald Trump para Erdogan vaza e viraliza nas redes. Não seja tolo, eu te ligo mais tarde. Bolívia. Evo Morales tem bom desempenho em Santa Cruz e já se aproxima do líder na região. A boa nova, em São Paulo, a candidatura de Boulos para prefeito. Então, fica aí com o pinga-fogo, né? Vamos ter o pinga-fogo hoje, né?
Vem com a Conceição, né, Conceição? Conduzir aí. Conduzir os principais assuntos da semana. Você já leu os principais assuntos da semana? Não é o Pinga Fogo, né? É entrevista de Ciro Gomes. Eu vou ler todos ou a gente eu vou falando e vamos entrar Faça como você achar melhor. Entrevista de Ciro Gomes. É uma polêmica da entrevista de Ciro Gomes, mais uma, desde quando ele fugiu para Paris, né? Depois, durante o segundo turno das eleições para presidente, ele só dá entrevista bombástica, para não dizer, falando muita besteira, né? É verdade, Conceição. Ele, por exemplo, sobre Jair Bolsonaro, ele disse que não termina o mandato. Ele disse que Bolsonaro não vai terminar o mandato. Mas já é Julinho. Ele já disse isso umas 10 vezes. Ele elogiou Bolsonaro, né? Mas ele também disse que Bolsonaro não termina o mandato. Moro, politiqueiro, ambicioso e corrupto, analfabeto jurídico. Ele diz sobre Moro. Sobre Lula, só faz política 24 horas por dia e tripudia do resto da justiça. Sobre Cátia Abreu, que foi vice, inclusive, na chapa dele para a presidência da República. Ele disse, tem caráter, é valiosa, tem que voltar atrás no segundo turno da reforma da Previdência, né? Comentando que a Cátia Abreu, ela votou favorável à reforma da Previdência, né? E como o PDT tem questão fechada com relação a ser contra essa reforma da Previdência, ele fala isso de Cátia Abreu. Ele diz, STF, o direito no Brasil virou conveniência, né? Então, o STF, o Supremo, age sempre com conveniência. Sobre Dilma, um governo desastrado, o pior da história do Brasil. Sobre o PSDB, arrependidos e arrasados, sumiram, desapareceram com esse golpe que foi praticado no Brasil. Mas ele não fala em golpe, ele fala que o PSDB, nessa conjuntura política, acabou sendo incinerado, né? Sobre o PT, mais uma vez, questão do PT. A petezada corrompeu-se e não enxerga o revés. Burocracia do PT usou robôs na campanha. PT contra corruptos do 247. Aqui ele faz uma referência à mídia alternativa, né? A mídia de esquerda. Ele diz que o 247, o DCM, Paulo Moreira Leite e Kiko Nogueira são corruptos, né? E trabalham para o PT, inclusive com as sobras do que ele chama essa burocracia corrupta do PT, com as sobras da corrupção que paga, que alimenta 247 DCM, e que Kiko Nogueira e Paulo Moreira foram demitidos, né, de seus empregos por atos de corrupção. O Ciro Gomes está sendo processado. Exatamente. Sobre Luciano Huck, ele diz, chega de mandar estagiário para a presidência da República. Então é mais ou menos aqui uma panorâmica rápida do que foi essa entrevista de Ciro. E eu só chamaria a atenção para o seguinte aspecto. Parece que Ciro Gomes faz uma movimentação nesse sentido. Primeiro, se distanciando do PT. À medida que ele faz isso, notadamente, ele visa angariar os votos daqueles que não votam no PT, que têm ódio ao PT, que têm raiva do PT e que não votariam de maneira nenhuma no PT. Então ele começa a namorar com esse eleitorado. Só que a gente tem que levar em consideração que nesse campo, o campo da direita, está cheio de candidatos. Porque o próprio presidente Jair Bolsonaro, em menos de 10 meses de mandato, deflagrou o processo da sucessão dele. E ao fazer isso, nós já tivemos aí vários candidatos. Nós temos a crise do PSL, que aponta, inclusive, para que o governador Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, seja levado à condição de se filiar ao PSL e ser candidato pelo PSL. Nós já temos o ator global, o apresentador Luciano Huck, também já lançado aí, candidato por vários setores, né? Pela Globo, né? Deve ser pela Globo. Pela Globo, pelo Jorge Paulo Lerman, né? O próprio Fernando Henrique parece ter uma simpatia em trabalhar essa candidatura. Ele deve achar que o Brasil
Tá um carro velho, né? Ele quer consertar, né? Isso que ele faz, né? É. Consertar carro velho. E nesse mesmo campo você ainda tem o governador de São Paulo, o João Dória Júnior, que também está nesse campo da direita. E aí o Ciro parece querer se tornar mais um nesse campo, né? Pelo menos essa leitura que eu faço a partir dessa entrevista de Ciro Gomes. Vator, sobre essa leitura, Vladimir, sobre essa entrevista de Ciro Gomes, eu honestamente eu fico em dúvida duas coisas. Ou ele é muito burro, ou ele está com problema psiquiátrico. Não tem dúvida. Porque é a pessoa... Mas ele já está rasgando dinheiro? Não, mas ele nem está comendo outras coisas. Nem sempre as pessoas com problemas mentais rasgam dinheiro, né? Eu sinto eu penso assim, pelo tempo que ele faz de política, não é muito burro, porque não é burrice, é problema mental mesmo, porque vai ser ruim de fazer análise de conjuntura. Vai ser ruim de fazer, ele fica desesperado, eu quero ir para a direita, eu quero ir para a esquerda, eu não quero ir para canto nenhum. Eu prefiro votar na questão de problema psiquiátrico, ele tem que procurar um psiquiatra, não é nem psicólogo, é um psiquiatra mesmo, porque a questão é medicamentosa mesmo. Eu até, Vladimir, eu chamaria a atenção de que eu vi a entrevista de Haddad essa semana, Fernando Haddad, e ele, por sinal, estava no programa ao lado do Reinaldo Azevedo. E tinha mais a Mara Luquer e mais um rapaz da Folha de São Paulo e um apresentador que é desse Porta dos Fundos, né? E aí a entrevista foi muito interessante porque a Haddad aborda essa questão e a Haddad diz, olha, eu conversei com uma Mangabeira húngara e eu disse que tinha toda a disposição de trabalhar para que Ciro fosse o vice de Lula e caso houvesse a impugnação da candidatura do Lula, o Ciro, como vice, assumiria, como aconteceu com Haddad. Isso foi oferecido a Ciro Gomes. E Ciro Gomes não aceitou. A resposta de Mangabeira Húngara foi, trabalhe o seu pessoal, o seu lado, que eu vou trabalhar o meu pessoal ao meu lado. E aí depois a gente se reúne. E o fato é que a resposta foi negativa. Então não se teve essa chapa de Lula com Ciro. Então qual o motivo, qual a razão? Aí depois das revelações do The Intercept, que mostra claramente a manipulação do juiz que vendeu a sentença para se mostrar, para virar ministro da Justiça, foi negociado. Isso é uma coisa que está hoje muito patente, né? E você vê todas essas injustiças cometidas contra o ex-presidente Lula e você vê as agressividades, os ataques, tanto ao PT. Ele diz que gosta muito de Lula, que respeita muito Lula, mas que não quer mais fazer política, o Ciro Gomes, que não quer mais fazer política. Mas é um cara que sempre tem história da direita, né? Para querer ser alguma coisa, se aproximou da esquerda, mas ele nunca foi de esquerda, né? Vamos ser realistas, nunca foi de esquerda. A não ser quando quis ser ministro, mas eu acho ele começa, inclusive, o cara está perdido, porque um cara numa luta, né? Numa luta contra o fascismo no Brasil, né? Que Haddad vai para o segundo turno e ele vai para a Europa passear. Eu acho que muita gente que votou nele, eu não votei, muita gente que votou nele deve ter muita vergonha de ter votado numa pessoa que foi tão covarde na hora de defender seu país. Agora fica falando besteira aí na TV e o pessoal dá asa a esse cara. Conceição e Vator e os nossos internautas, a minha opinião é um pouco assim, quer dizer, o Ciro Gomes não é um personagem que não estuda o cenário político e a conjuntura do nosso país, né? Ele já foi candidato a presidente da República, parece 2 vezes, né? Essa é a primeira, não, é 2 vezes já. 2 vezes. Ele foi quando era esposa, 3. que tinha Patrícia Pilar, não? Foi 3 vezes. Então, ele teve 3 vezes candidato a presidente da República, né? Teve uma composição com o PT e tal. O que é o problema do Ciro Gomes? O Ciro Gomes está fazendo uma 4ª vez, ele está obcecado, ele está com a obsessão de poder, e ele está com a obsessão de poder e ele está
fazendo uma quarta tentativa numa situação muito difícil. Tá? E aí ele está querendo fazer uma coisa milagrosa, na verdade, que nunca ninguém fez essa coisa até hoje, que é pegar os votos do centro e se eleger. Certo? Entendendo que o voto da esquerda, o PT, né, e as frentes de esquerda que se formam no segundo turno tem, né, entendendo que o Bolsonaro ou esse grupo que vem a ser o candidato a governador lá do Rio de Janeiro ou de São Paulo, ocupa a extrema direita, certo? Tem o centrão aí. Centrão. Então, o Ciro Gomes faz um movimento para tentar ser o líder da centro-direita. Ele faz esse movimento, claramente, na minha leitura, ele faz esse movimento, eu pressuponho, porque se discute muito a questão lá do DEM, da fusão com o PSL, não sei o quê. Nessa crise do PSL já se levanta essa questão, mas se fundir o DEM com o PSL, esvazia o campo da extrema-direita, que foi ocupado por Bolsonaro. O Bolsonaro vai para outro partido, provavelmente vai criar outro partido e vai manter o campo da extrema-direita, que é o que o Bolsonaro faz. O Bolsonaro é um míssil direcionado contra a esquerda. Ele bombardeia a esquerda 24 horas para manter vivo a sua relação com a extrema-direita, com esses 10, 15 ou 20%, né, de eleitores completamente deformados. Esses, segundo a última pesquisa, são só 7%. 7 não, mas alguns chegam a admitir... Que não serve para nada para que alguns deixam admitir que chegam a 15%. Entendeu? Então, como nós temos apenas mais 6 minutos para essa primeira parte do nosso programa, né, que nós dividimos a parte do nosso programa em 33 minutos, né, e vamos completar daqui a pouco, nós vamos ficar com essa leitura. A minha leitura é essa questão que a gente tem que aprofundar. Você, internauta, meu amigo e minha amiga, devemos juntos fazermos uma leitura dessa questão da composição de força no cenário brasileiro. Mas eu acho que esse centrão ele só existe depois de eleição. Durante a eleição ele está de um lado ou está de outro. Ele só monta que é aquele grupo que não tem forças, mas que vai para qualquer lado. Sim, mas o Ciro Gomes tenta ser o candidato desse campo. Contanto que pague, os que pagam mais. Se não interessa quem seja. Até hoje tem sido assim. Contanto que pague, aí eles vão para o lado de tem sido assim, mas o que eu estou levantando aqui é que o Ciro Gomes... Tenta de ser da direita. Não tem nada ele tenta de ser da direita. De extrema direita, não. Direita. Ele bombardeia. Direita é o centro da direita, que é esse centrão. Não, esse centrão que você está dizendo, com razão, que durante os processos, depois de definido o ganhador, ele simplesmente faz uma composição qualquer, né? Fez uma composição ali no governo Lula, tal, através do PMDB e tal, né? Uma parcela, candidato de mas nunca tem um candidato central. Então o Ciro tenta ser. Essa que é a questão que a gente tem que observar. Não é uma coisa, não é um ato impensado. Não é um ato de... Você acha que tem método? Tem método. Apesar da loucura, tem método. Da mesma forma que o Bolsonaro tem. Ele tem método. Da mesma forma que o Bolsonaro tem. Que método? Da mesma forma. Método? Destruindo tudo. Está aplicando para mim o impeachment. O resultado. Mas vocês são, às vezes, na loucura tem método. As posições do Bolsonaro durante a campanha eleitoral, né? Não, estou falando agora. E agora, durante o governo, durante a campanha eleitoral e agora durante o governo, mostra mas a gente não uma certa insanidade. Falar a questão do PSL, e nessa insanidade ele tem conseguido um método, só derrotas, né? Um método, só derrotas. Onde se supõe que ele trabalha na perspectiva, e a gente não está falando em tese,
só o futuro vai mostrar quem estava certo, eu digo não do ponto de vista da nossa análise, mas do ponto de vista da estratégia de cada um. Por exemplo, há uma tese que Reinaldo Azevedo, há 2 meses atrás, levantou, ou mais. Ele levantou a tese de que o Bolsonaro ele tinha toda essa agressividade, ele se fazia presente com declarações sempre grosseiras e tal, mas para atingir um determinado eleitorado, né? O Reinaldo Azevedo, por exemplo, dizia, eu não concordo que isso vai dar certo, eu acho que vai dar errado. Vamos ver se vai dar certo ou vai dar errado. Você levanta uma questão extremamente importante para mim. Por quê? Porque a análise que a gente tem é de que o centro político foi destruído, né? Nesse processo de radicalização, de fazer toda uma demonização da esquerda e do PT, isso levou à destruição do centro político. Então, o que o Ciro estaria sinalizando com essa entrevista seria a perspectiva de formar, de reconstituir o centro político. Eu vejo assim. Não resta dúvida, e aí eu, nesse aspecto, eu acho sua leitura muito boa, mas também vendo o que Conceição coloca, é que há nem um o centro PSL político. acredita que vai ter outro fenômeno como essa que aconteceu com o Bolsonaro. Então, mas aí dentro desse centro político que você coloca muito bem, é a questão de que há um certo fisiologismo e o centrão que tem no Congresso Nacional, ele se move muito pelas pesquisas, ele se move muito pelo o eco das ruas. Então, a partir daí, aí ele vai e se posiciona. E claro, quando é para ser contrário às ruas, quando é para ser contrário, para defender uma proposta que não é simpática à população, aí ele vai e ele eleva o pedido, ele eleva a minha visão que não tem... O centrão, ele se forma pós-eleição, são um grupo de partido que nem quer ser oposição, nem quer estar ali em cima do muro, eu estou à venda. Não existe candidato de centrão, nunca existiu. É a minha análise. Eles estão ali, nesse aspecto aí, eles estão ali, como aquela história do morcego, do pássaro, o morcego e o rato, né? Ele nem é rato, nem é pássaro, ele é morcego. Mas também ele vai para qualquer lado. Se for para o lado do pássaro que ele voa, ele vai. Se é do morcego, ele vai porque não tem pena. Então, para mim, é o que caracteriza o centrão. E na minha concepção, nunca houve candidato de centrão. Não, mas aí nesse aspecto a gente vai discordar, né? No primeiro turno exatamente. tem. No primeiro turno sempre tem candidato de todo tipo. Mas de centrão. Mais elevado. Tem de centro, tem vários candidatos. O centrão. Centro-direita, centro-esquerda, centro. Não, vários candidatos, Conceição. Se chama a palavra centrão, é o que está lá na Câmara dos Deputados. Não, mas aí a gente tem que entender que o centro político